Aproveita esses minutinhos de descanso que daqui a pouquinho a gente retoma. Muito obrigada. 1h08, retomo aqui com Josias de Souza, Leonardo Sakamoto e Walter Mairovich. O Mairovich observou, acompanhou, ouviu e analisou já todas as defesas que foram apresentadas até agora de todos os envolvidos. Eles focaram principalmente ao dizer que eles não têm muito acesso ao conteúdo, mas, de certa maneira, pouparam o relator Alexandre de Moraes na sua análise, professor Mairovich? Sim, pouparam totalmente. Não há nenhuma crítica contundente ou mesmo uma crítica com relação ao Alexandre de Moraes. Lembrar que, por exemplo, o advogado do Braga Neto falou que tem posição diferente com toda a delicadeza, até porque, evidentemente, ele vai pedir o levantamento da prisão preventiva do Braga Neto, porque tão logo a denúncia seja recebida, isso seja transformado em processo. Então, evidentemente, ele não atritou e nenhum deles atacou pesadamente o Alexandre, eu diria que nem levemente o Alexandre de Moraes. Isso foi uma tática da defesa e que, evidentemente, deve ter causado espanto ao Bolsonaro, que queria que isso fosse agitado, e nem o advogado dele atacou o ministro relator. Agora, professor Mairovich, e o relatório do Alexandre de Moraes? O que o senhor achou do relatório dele? Ele fez ali praticamente a leitura do que a PGR colocou na sua denúncia, né? Mas na leitura ali do relatório, ele diz, né, fala sobre uma trama golpista e fala em organização criminosa. De certa maneira, ele assina embaixo a denúncia da PGR. Isso faz parte do processo? É isso? Como é que o senhor analisa o relatório do Alexandre de Moraes lido na abertura do julgamento? Na realidade, o relatório é uma radiografia que está lá. Então, o que ele fez? Ele disse, olha, a denúncia diz isso, a resposta, as defesas prévias disseram isso, testemunhas foram arguídas apenas por um ou dois. Isso. Objetivamente, ele leu uma radiografia usando essa imagem. E não entrou em mérito nenhum e não chancelou absolutamente nada, não disse que estava de acordo com a denúncia e nem poderia ter dito. Então, ele fez um relato sucinto das peças principais, do contraditório que já está no ar, mas objetivamente é um relatório muito bem feito, muito correto no sentido de não invadir o mérito, o que muita gente acaba invadindo o mérito. A gente viu isso lá no passado, no mensalão, onde se invadiu o mérito em várias oportunidades, mas o Alexandre de Moraes fez um relatório perfeito, simples, muito bem objetivo. Tá aí, o relatório perfeito, simples e objetivo. Agora, só para a gente entender, professor Mairovich, na retomada do julgamento, o julgamento retoma com o voto do Alexandre de Moraes, é isso, né? Exatamente, ele é o relator, ele vai se manifestar se recebe ou não a denúncia. Se recebe a denúncia, ele vai ter que motivar, mas sem entrar no mérito da existência de justa causa. Ou seja, de uma causa razoável para se iniciar uma ação penal. Ele vai individualizar para cada um. Vou receber a denúncia A, contra B, contra C. Por quê? Por causa de tais e tais elementos. Ele não vai valorar, vai só apontar, olha, existe tal elemento, existe a delação que constou isso. Ele não vai dizer se a delação é válida ou inválida, se o delator mentiu ou não, se o ex-ministro do Exército e da Aeronáutica, os dois mentiram. Não, ele vai dizer, olha, existe isso, portanto, tem aí um respaldo, ele vai colocando tudo isso, sem entrar no mérito, sem adiantar a posição dele. E essa que é a dificuldade. E essa que é a dificuldade, né? Porque você fica ali e não entra no mérito, né? Depois do Alexandre de Moraes vem os votos dos demais. Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, que depois votam. Fala, Josias.
Eu tinha Tem as entendido, questões Fabiola, e aí preliminares, né? é isso que eu ia lhe perguntar, professor, porque entendi pelo encaminhamento feito pelo Cristiano Zanin que antes de se pronunciar sobre a denúncia, se ela deve ou não ser recepcionada e convertida em ação penal, o Alexandre de Moraes encaminharia as questões preliminares, faria uma Sim. exposição e os ministros votariam uma a uma. Portanto, isso deve atrasar um pouco ainda a análise do mérito. Eles anteciparam uma dessas preliminares a partir de uma provocação do doutor Vilardi, o advogado do Bolsonaro, que queria falar por último, queria que o advogado do delator, o César Bittencourt, se pronunciasse primeiro, para que os acusados pudessem falar depois, e esta preliminar foi antecipada pelo Alexandre de Moraes, para tirar de cena, para que eles pudessem prosseguir com a sessão, mas todas as demais é na primeira turma, no plenário, a suspeição de ministros, se deve ou não ser anulada a delação, tudo isso acho que vem agora no período da tarde, não é isso, doutor Walter? Vamos separar as coisas, porque, como nós vimos, a questão preliminar com relação à competência do plenário, se houve suspeição, se houve impedimento, isso já foi julgado, já foi apreciado. Então, o que se procurou fazer é não deixar isso para essa sessão, porque poderia levar tempo, tumultuar. Não, isso foi já apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quais as nulidades que ocorreram, o que está sendo aventada? Essa que você fez menção, Josias, que já foi resolvida. Agora, querer também entender e entrar em exame aprofundado de prova sobre nulidade não vai caber também. Então, exatamente, antes do Moraes decidir se rejeita ou aceita a denúncia, ele vai verificar algumas questões ainda pendentes. Bom, vamos lá. Queria ouvir também o Sakamoto e o Josias a respeito dessa situação, até do relatório do Alexandre de Moraes. Te surpreendeu? Você também considera que foi correto aí, como disse o professor Mairovitch falando do ponto de vista jurídico, que ele está correto, o relatório era isso que se esperava, era isso que ele tinha que apresentar. Do ponto de vista político, Sakamoto, é claro, como a gente disse, Bolsonaro entra no Supremo, fica frente a frente, aliás, as pessoas estão mostrando até esse momento em que ele entra no plenário, né, o próprio Alexandre de Moraes, e dá de frente ali com Jair Bolsonaro na primeira fileira. Como é que você viu ali o tom de Alexandre de Moraes na leitura do seu relatório? Fabiola, foi um tom firme, né? É objetivo, direto, cordial e duro ao mesmo tempo, né? Ele não se dobrou à presença do réu, porque é o seguinte, vamos ser sinceros, um ex-presidente da República, que é o alvo principal desse julgamento, né? Que é o principal nome do julgamento, aparece lá olhando, fazendo cara feia, né? Tem gente, tem magistrados com talvez menos experiência, né? Ou promotores também com menos experiência, que poderiam, na verdade, chegar e dar aquela sambada, né? Porque, de certa forma, né, o Bolsonaro trouxe para dentro do ambiente da primeira turma uma postura de que a gente tem visto em debate eleitoral, que é o quê? É a pessoa fica frente a frente, que nem ele fazia com o Lula, sabe? Peita lá, fica olhando, fica observando, assim, sabe, para tentar desestabilizar a outra pessoa, né? Achando que está pressionando, né? Mas ele não estava com um estagiário de escritório de advocacia, nem do Ministério Público ou da Justiça, ele estava com ministros, né, tarimbados, né? No caso do próprio Alexandre de Moraes, não apenas ministro, mas que foi secretário de Segurança Pública e ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Então, uma pessoa que tem experiência nesse sentido, promotor, tudo, então, e entre outros também. Então, mas ele tentou. A presença de um ex-presidente, é claro que ela é forte, mas não conseguiu, não alterou. A leitura foi muito tranquila, né? Tanto a do Alexandre de Moraes quanto a própria leitura do Gonê foram leituras extremamente tranquilas. As intervenções dos outros ministros para clarificar determinadas posições também ocorreu, né? Teve até
naquela primeira, na avaliação, né, do advogado do Alexandre Ramagem, falando da ABIN, né, da responsabilidade da ABIN com urna eletrônica, a ministra Carmen Lúcia falou, olha, você pode explicar de novo o que você falou, né, porque urna eletrônica é o outro poder, não é este, não é a ABIN, né, não é o executivo, muito menos o Palácio do Planalto que vai ficar fiscalizando isso, né? Outro poder, ou seja, é o poder judiciário, especialmente a justiça eleitoral. Então, isso mostra também que todos os ministros Dino perguntando, os ministros estavam por dentro, estavam questionando, estavam anotando, né? Então, não foi uma coisa. Se alguém pretendia também ver isso que simplesmente uma situação pro forma, não foi. Todos eles ouviram bem, ouviram as posições trazidas pelos advogados, né? E até para dar o seu voto. Agora, verdade seja dita, Fabíola, para terminar, eu repito o que eu tinha falado. É bem difícil para o trabalho desses advogados, né? Não é fácil que eles vão ter pela frente, uma vez que a quantidade de evidências, de provas, né, de envolvimento desses clientes na tentativa de golpe de Estado é muito grande. E você, Josias, como é que você analisa o relatório em si do Alexandre de Moraes? Tinha muita expectativa, né, sobre como que ele iria se comportar nesse